Um ano depois das manifestações que sacudiram o país, os jovens entre 16 e 18 anos estão pouco interessados nas eleições presidenciais de outubro. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, o número de jovens eleitores é maior nas eleições municipais. Aos 17 anos de idade, Arielle poderia interferir diretamente no futuro do país, votando nas eleições de outubro para presidente, governador, senador e deputados federal e estadual, mas ela achou melhor esperar. Eu sinto que eu preciso pesquisar mais, eu preciso conhecer mais sobre alguns partidos, sobre candidatos, para eu ter essa maturidade de ir lá e tirar o título e ter essa responsabilidade com o país. Jovens entre 16 e 18 anos podem votar desde 1988, quando foi promulgada a Constituição Brasileira em vigor até hoje. É um direito, mas não uma obrigação. O comportamento dos jovens entre 16 e 18 anos varia de acordo com o tipo de eleição. Ele costuma estar mais presente nas eleições municipais e mais ausente nas eleições para governadores e presidente da República. Em 2008, segundo o TSE, quando se elegeram prefeitos, quase 3 milhões de jovens compareceram para votar. Em 2010, ano de eleições para governadores e presidência da República, o número caiu para cerca de 2 milhões e 300 mil. Já em 2012, quando houve novas eleições municipais, o número voltou a ficar perto dos 3 milhões de eleitores. Uma explicação possível é que o jovem se interessa mais pelo que ocorre na sua cidade do que na conjuntura nacional. Mas para o coordenador do Núcleo de Pesquisa em Políticas Públicas da USP, há um quadro de insatisfação generalizado com a classe política. O mau funcionamento das instituições e a corrupção são dois fatores que, articulados, produzem desconfiança. As pessoas se sentem distantes, descrentes. Daniela, de 17 anos, já tirou o título de eleitor. Foi a única garota do colégio onde estuda que fez questão de votar nas próximas eleições. Eu acho importante que as pessoas, desde que elas possam ajudar a melhorar, elas façam isso. Meio que um dever de todo mundo. Como é que vocês veem esse desinteresse do jovem pelo processo eleitoral? Eu acho que é necessário um pouco de cuidado, primeiro ponto, com a pesquisa. É preciso de uma série maior, não só 2008, 2010 e 2012, para chegar a essa conclusão. Então, era necessário ter uma série maior para poder afirmar, de forma assim peremptória, que os jovens se interessam mais pelas eleições municipais, locais do que pelas eleições gerais. Tal. Pode ter ocorrido outras coisas. Por exemplo, naquele período, eles já terem ficado maiores de idade, portanto, eles têm acima de 18 ou mais que 18 anos e não estão contabilizados, evidentemente, na faixa anterior, tal, quando o voto não é uma obrigação, o voto optativo. Então, acho que é um primeiro ponto. Mas há uma queda aí dos jovens votantes nessa fase. Mas é necessário uma série maior, com uma série só de 2 eleições municipais e uma eleição presidencial, é difícil chegar a essa conclusão. Agora, é importante destacar também que a Constituição de 88 ampliou muito o número de eleitores de 2 formas. Uma, com o voto dos analfabetos, porque durante todo o período republicano os analfabetos não votaram, na verdade, não votam desde o final do Império da Lei Saraiva, de 1881, quer dizer, a partir da Constituição de 1988, os analfabetos passam a votar e também isso não é obrigatório, né? Ele tem de se alistar, etc., tal, é optativo, e a questão dos jovens de 16 a 18 anos. Então, se ampliou o colégio. Agora, que a questão da corrupção, como foi identificada pelo Zé Álvaro Moisés, há um desestímulo à participação, mas isso também na esfera municipal, porque a corrupção ela permeia as eleições brasileiras e o Estado brasileiro nas 3 esferas, na esfera municipal, na esfera estadual e na esfera federal. Portanto, eu acho que é necessário um pouco de cuidado para ter uma interpretação que seja suficiente para ver se fenômeno é realmente verdadeiro, ou seja, se o jovem tem mais interesse pela eleição. E nós não temos tradição, vale lembrar, de poder local no Brasil. Por isso que uma conclusão dessa é perigosa. Então, como é que você avalia essa questão do interesse ou desinteresse do jovem pelo processo eleitoral como Primeiro, um todo? Eu acho que foi muito salutar para a democracia permitir que os jovens pudessem votar voluntariamente. Agora, essas estatísticas mostradas pelo Tribunal Eleitoral, pela Justiça Eleitoral, mostram que quando a eleição está mais próxima dele, ele interage mais, ou seja, ele participa. Isso é um demonstrativo também de que o voto não pode ser mais um voto aberto para todos os municípios, estados. O voto distrital seria uma resposta para esses jovens na escolha dos seus representantes.
porque ele teria mais proximidade com aquele que se apresenta como candidato e poderia, estou falando das eleições do Legislativo, e se apresentaria um quadro mais favorável para que ele pudesse escolher melhor. O que leva ele a ter essa identidade maior nas cidades, nas eleições como essas que foram demonstradas, é exatamente a proximidade dele com o candidato, coisa que não existe nas eleições proporcionais. O Caleb Henrique, que é um telespectador, ele se manifesta da seguinte forma. Ele faz uma pergunta. O desinteresse dos jovens não seria prejudicial à eleição no quesito a um candidato ruim ser eleito? E outras pessoas se manifestando não ao voto obrigatório. Como é que é essa questão? Eu sou radicalmente contrário ao voto obrigatório. Acho que o voto obrigatório, ele é um desserviço à democracia. As pessoas devem ter... No Brasil, tudo tem de ser a força. O Estado adora a força. As pessoas têm de ter a livre opção de votar. Se não quer votar, e nas grandes democracias, em todas as grandes democracias, não há voto obrigatório e há voto distrital. Ou seja, não há nenhuma grande democracia consolidada sem voto distrital e não há nenhuma com voto obrigatório. Ou seja, tem de ser uma livre opção do eleitor. Se o eleitor não quer votar, ele não vota. Se não, o voto obrigatório acaba gerando fenômenos como recentemente na eleição paulista, e não só, aqueles que têm 1 milhão, 1,5 milhão, que acabam arrastando 3, 4, 5 outro candidato e pessoas que não fazem um desserviço no Congresso à democracia. Voto facultativo também, você é a favor? Eu acho. Nós tivemos 2 ditaduras que deseducou o povo brasileiro. Eu acho que o voto tem que ser obrigatório. Tem que ser. Claro, é obrigatório que ele vá ao ato de votar. E lá ele pode votar ou não, ele pode anular o voto, ele pode votar em branco, ele tem a liberdade de agir. Agora, esse mecanismo de fazer com que o brasileiro seja obrigado a votar, embora seja uma imposição do Estado, isso colabora para o processo de educação política do país. O sujeito tem que ter o hábito de votar. As ditaduras de Getúlio, as ditaduras militar recentes, afastou o povo da escolha. E isso possibilita que a gente reeduque a participação do eleitor.